Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos de volta mais uma vez para o canal dos Paroleiros, neste segundo bloco da parola de número 118. Meninos, estamos avançando a passos largos na nossa terceira temporada dos Paroleiros, isso mesmo, terceira temporada. Se você quiser acompanhar algum dos nossos vídeos, algum dos nossos mais de 25 temas diferentes, você vai encontrar no canal do YouTube, nas nossas playlists. Você vai ver lá, primeira temporada, segunda temporada, e agora estamos na terceira temporada, já avançando no terceiro tema, que é Jesus. Essa parola que já deve ser a quinta ou a sexta. E até perdi a conta de quantas nós já fizemos dentro desse tema Jesus, porque assunto é o que não vai faltar, e se tem uma coisa que a gente gosta é de parolar. Nessa semana, falando sobre o método de ensino de Jesus, que falava aos discípulos, aos sacerdotes, aos religiosos e ao povo em geral, por meio de parábolas. E por que eu fiz essa separação, essa distinção de público, meninos, para a gente dar sequência ao nosso bate-papo aqui? O Paulinho falou no primeiro bloco que existem 25 parábolas de Jesus registradas nos evangelhos. Na minha Bíblia de estudo aqui, Paulinho, tem um quadro aqui que mostram 30 parábolas ao invés de 25, tá? Mas não vamos brigar por causa Vamos brigar por causa dessas 5 a mais. Briga. Deve ser aquelas versão de Bíblia, Bíblia de versão, né? Não deve ser Bíblia de verdade. Briga. Tem uma coisa no quadro dessa Bíblia de estudo aqui que me mostra, que eu acho que é bem interessante, que é a seguinte coisa. Ele mostra quais são as 30 parábolas, mas ele fala a ocasião, ou seja, para quem foram destinadas essas parábolas e em que momento. Aí eu percebo que existem parábolas que foram destinadas à multidão, tem parábolas que foram destinadas aos discípulos, ou seja, parábolas um pouco mais profundas, vamos dizer assim, para aqueles que andavam mais perto, e tem parábolas que foram destinadas aos religiosos, que foi exatamente no sentido de você... Pode falar. Não. Depois eu vou explicar o porquê da divergência de número. Então, eles têm essa distinção aqui de público, então, para cada tipo de parábola, porque eu entendo que Jesus aqui tinha propósitos diferentes e profundidades diferentes para cada uma dessas parábolas. Inclusive, existem parábolas que elas podem ser agrupadas, vamos dizer assim, né? Parábolas a respeito do reino, parábolas a respeito do... Eu gosto muito da tríade, né? Eu lembro que em parábolas anteriores eu falava da trinca, vocês não gostavam, porque parecia coisa de boteco, né? De cacheta, mas a tríade de parábolas... Não sei. A tríade de parábolas que eu vou chamar aqui de achados e perdidos, né? Que é a ovelha, a dracma e o filho. Então, tem várias formas de a gente agrupar essas parábolas aqui. Mas, Paulinho, dá o teu pontapé aí. Na mesa, não. Não, eu só ia falar porque existe essa divergência de números, né? Eu tenho uma Bíblia, uma das minhas Bíblias de estudos, ela demonstra 24 parábolas. Aqui, a minha predileta, que é a Almeidona mesmo, né? Ela demonstra 25. E, de repente, alguma outra Bíblia vai ter números divergentes, como eu já vi quadros, autores trabalhando números divergentes e diferentes. Por quê? Justamente, Arthur, por conta dessas associações de parábolas que estão muito próximas e que tenham uma mesma metodologia com exemplos diferentes, né? Existem autores que classificam o mesmo ensino explicado de formas distintas. Vamos pegar um exemplo em outro trecho bíblico, Salmo 133. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí tem 2 exemplos para chegar numa conclusão.
né? É como óleo que escorre da cabeça, passa pela barba e desce a orla das vestes, e é como o orvalho do irmão que desce lá de cima, vai até a parte lá de baixo do vale, né? Então são dois exemplos falando da mesma coisa. Então a divergência de números, ela vai se dar aparentemente por isso daí, tá? Por essa questão. Agora, fato é que os grandes assuntos das parábolas de Jesus, ou o grande motivo das parábolas de Jesus, apontar para uma verdade absoluta acerca do reino de Deus. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 10, a palavra vai deixar claro o porquê Jesus fala através de parábolas. Né? Alguns chegavam para ele e disseram para ele o seguinte: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Lá no verso 10. E Jesus responde: para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Então Jesus deixa claro, a essência do assunto das parábolas é a propagação do conhecimento acerca dos mistérios do reino. Né? Então, todas as parábolas, elas têm um objetivo, que é linkado a esta verdade de Mateus capítulo 13, ali no versículo 11, isso também está repetido em Marcos capítulo 4, a partir do verso 10, isso também está repetido no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 9. Né? Então, são afirmações, uma afirmação que Jesus faz acerca do propósito desse padrão de mensagem. E esse padrão de mensagem aponta para uma coisa só. Né? Então, nesse aspecto, muitas vezes a contagem ela não vai ser uma contagem simples, né, como capítulos de uma mesma historinha, mas o objetivo final das parábolas, uma vez que nós temos esse relato verbal da parte de Jesus, quando ele diz o porquê, o propósito, né, dessa metodologia de ensino, esse propósito ele fica claro, né, ele fica esclarecido pelo próprio mestre, uma vez que existe esse registro que estes 3 evangelistas ao menos tiveram de deixar para nós. Amém? Só essa observação que eu queria fazer. O Wilson queria a briga, mas eu tenho um perfil apaziguador, né? Eu sou um cara chato, mas eu sou um chato legal, entende? Não fui eu que levantei a intriga de pegar a Bíblia, porque eu estava vendo a minha Bíblia de estudos, e aqui eu vi, ó reverendíssimo, que na minha está dizendo 30. Perdoe-me por corrigir o que você está falando. Não sou eu que intriga, não. Entendeu? Agora, tem que ver as Bíblias que o nosso amigo anda lendo. Porque eu vou falar uma coisa, de Bíblia, eu não sei se eu levo vocês a sério, não, viu? Ó, a minha Bíblia aqui, ó, é uma tradução Ferreira de Almeida, revista atualizada. Tá. Que Bíblia de estudo que é essa daí? Bíblia anotada expandida. Tá, expandida. Expandiram mais 5. Expandiram 5 parábolas. É por isso que tem 30 e não 25. É expandida. Ainda bem que ele está usando a Bíblia amplificada, né? Se fosse a Bíblia amplificada, seria o dobro da meta. A amplificada tem 60 parábolas. A minha não tem mais capa, porque a minha capa eu tive que refazer, porque caiu já a minha capa até. É a mesma que me acompanha há quase mais 10 anos já, essa aqui. Por isso. Ao longo da trajetória, novas parábolas foram surgindo. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Quem conta uma parábola aumenta um ponto, né? Mas uma coisa assim, a minha Bíblia não foi atualizada, não, viu? Vamos lá, Will, tá contigo. Agora, queria muito saber quais parábolas... Queria muito saber quais são as parábolas novas dessa Bíblia aí.
A parábola da exatamente. torcida do Corinthians. Eu particularmente, depois quero deixar para o final deste bloco aqui, para a gente jogar aqui para vocês quais são as parábolas preferidas de vocês. Depois eu quero escutar a do coração de vocês aí, mas toca aí, Will. Top. Na verdade, quando nós falamos a respeito das parábolas aqui, eu, sinceramente, uma das parábolas que tem mexido muito comigo é a parábola, exatamente essa aí do semeador, porque me faz refletir a respeito que tipo de solo, que tipo de terra, que tipo de terreno somos nós, né? Porque eu tenho para mim que uma ilustração que eu falei até outro dia com uma amiga nossa, em comum, não vou citar o nome dela aqui, mas nós estávamos falando sobre terrenos bons, né? E ela estava meio assim e tal, por conta de uma semeadura que ela recebeu, e eu virei para ela e falei assim, mas vem cá, você é uma terra boa? E ela falou, imagino que sim. Eu falei, então, você já viu uma semente vomitar, né? Jogar para fora uma semente? Ela falou, não, claro que não. Aí eu virei e falei assim, então, por que você então não está recebendo a semente que você está agora recebendo, né? Isso para mim mexe muito, porque a gente precisa fazer uma análise, como diz o salmista, né? De nós sondarmos o nosso coração, porque quando nós sondamos o nosso coração, nós vamos ver se nós estamos no centro mesmo da vontade de Deus ou não. E aí eu volto no ponto que eu estava falando mais cedo, né? Que é o motivo pelo qual Jesus ele falava em parábolas. Muitas vezes nós já ouvimos, mas eu não consigo entender o que a Bíblia diz, a Bíblia é muito complicada. Aí a gente dá aquela resposta chavão, né? Muitas vezes. Mas, a bem da verdade, quando eu vejo Jesus falando por meio de parábolas, primeiro tem esse aspecto em relação ao povo judeu, mas também para trazer uma forma mais tranquila, mais fácil, mais palatável, para que o leitor ele entenda. Então, por exemplo, quando ele vai falar que o reino de Deus ele é comparado a uma pérola, né? Talvez você olhe e fale assim, nossa, uma pérola? Como assim? Ele é comparado a um homem que vendeu tudo que tinha. O reino de Deus, ele é comparado, e ele começa a fazer essas metáforas, né? Também começa a utilizar de umas figuras de linguagem para trazer aquilo que, como o Arthur falou sobre o o quê? Neuropsicologia, neurociência. A psicologia vai falar sobre rapport, né? Nós vamos ver Jesus ele descendo no nível das pessoas para que essas pessoas elas sejam elevadas ao nível do conhecimento e do entendimento. E isso acaba agregando muito no reino do Espírito, né? Se você pegar, eu gosto muito de uma... Faz tempo que eu não cito nenhum livro aqui, hein? Eu gosto muito de uma ilustração quando o Kenneth Hagin ele fala o seguinte, que ele estava certa vez ministrando, e nessa ministração dele, ele olha e fala o seguinte, que na primeira fileira da poltrona dele, né, da igreja, tinha uma pessoa que era portadora de uma debilidade, né? E ele olha e aquilo mexe com o espírito dele, e ele vira e fala, eu só vou parar de ministrar até que essa criança ela entenda o que eu estou falando, né? Isso ficou tão forte porque certa vez Oreta, a esposa de Kenneth Hagin, fala assim, nossa, mas você está melhorando cada vez mais a sua ministração. Nós podemos pegar também Charles Finney. Charles Finney, ele conta na sua biografia que o pastor da igreja dele falava de uma forma muito rústica, né? De uma forma muito erudita, e isso atrapalhava de forma significativa a forma como a salvação chegava até ele. Até que um dia
um pastor um pouco indouto, né, incauto, falava do sujeito dele, e aí a palavra veio ao coração dele, né? Então nós vemos Jesus ele fazendo essas comparações para trazer um nível de entendimento e levar essa pessoa ao nível de compreensão, né? Nós vemos isso não é uma parábola, mas quando Jesus ele está na casa de Simão e aquela mulher ela quebra o vaso de alabastro, ela fala: olha, essa mulher hoje ela me ungiu para o meu sepultamento. E aí ele começa a usar de novo uma ilustração. Então nós vemos Jesus ele trabalhando de uma forma bem pueril, de forma a trazer um nível de compreensão. Vamos lembrar que quando nós muitas vezes citamos Mateus capítulo 11, né, vinde depois aqueles que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Ele está falando algo sobre tirar o jugo, que era o jugo da religiosidade, tirar o jugo daquilo que os rabinos, daquilo que os discipuladores colocavam como peso. Ele está falando: aprenda de mim, que sou manso, sou leve. E ele leva um linguajar muito mais simplificado, né? Então, para mim, quando nós olhamos para as parábolas de Jesus, eu vejo esses dois pilares. Primeiro, Jesus, ele falando: olha, povo judeu, vocês se recusaram a receber a palavra, vocês se recusaram a receber aquele que era o Salvador, então agora ele vai se pautar para essa pessoa, para esse público. Então, para esse público eu vou falar de uma forma mais lúdica, de uma forma mais tranquila, mas saiba você que... Então, essa é a visão que eu tenho a respeito. Eu não sei se vocês já tentaram fazer esse exercício em casa. Eu tenho já algumas tentativas e tive algumas dificuldades de fazer uma parábola para os dias de hoje. Né? A gente vê as parábolas no tempo bíblico, e aí Jesus fala a respeito de semeador, de pescador, de uma série de coisas que fazem parte do contexto daquela época, das pessoas que estavam ali. E eu já tentei fazer o exercício aqui em casa de eu mesmo criar uma parábola dentro de algo que está dentro do nosso contexto, dentro da nossa época. E eu confesso para vocês que eu tive muita dificuldade assim, de reescrever uma parábola. E aí eu estava olhando os comentários da Vânia, que está toda semana aqui deixando vários comentários para a gente. Aliás, um abraço, Vânia. Bom ter você de novo aí. E ela, num dos comentários dela, ela falou a seguinte coisa: olha, eu adoro quando tem parábola com história, ou com testemunho, ou com coisas assim, né? Uma palavra que o valha. Não vou lembrar certinho. Então, Vânia, eu vou te contar uma historinha agora que é bem legal, que eu aprendi aqui com o pastor Luciano Subirá, e a partir daquele momento eu comecei a entender o que é a parábola para os nossos tempos. Diz ele que quando ele tinha o filho dele, Israel, pequenininho, a faixa dos seus 5 anos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, ele fazia aquelas viagens aqui aliás, de Guarapuava para São Paulo, às vezes para Curitiba, enfim. E aí, quem tem criança que está nos acompanhando aí sabe, né? É só você botar a criança no carro, você pegar a estrada, e é questão de 5 minutos a criança começa: pai, tá chegando? Pai, tá chegando? E aí ele falava assim: filho, mais um pouquinho. Passava mais um pouquinho: pai, tá chegando? E aí chegou uma hora, o pastor Luciano se encheu, falou assim: cara, o que adianta eu te falar quanto tempo falta se você não consegue mensurar tempo? Né? E aí eu fico pensando na cabeça aqui do Rafa, por exemplo, que tem 8 anos, eu falo: filho, faltam 3 horas e 45. E aí eu tento imaginar na cabeça dele, ele tentando calcular 3 horas e 45, e aí a criança ela acaba se apegando às referências que ela tem. E aí, então, o pastor Luciano falou isso para o filho, e o Israel, então, disse a seguinte coisa: pai, tenho certeza que você vai conseguir me explicar de um jeito que eu entenda. Então, o pastor Luciano olhou para a pastora Kelly do lado, né? A Kelly olhou para a cara dele e falou assim: se vira agora, né? E aí ele falou a seguinte coisa para o Israel, falou assim: filho, falta um desenho e meio daquele que você gosta de assistir para chegar no destino. Aí eu parei para pensar, falei: cara, ele conseguiu traduzir tempo
para uma criança, porque a criança não sabe ver a hora no relógio, mas ela sabe quanto tempo demora um desenho que ela está acostumada a assistir. E aí eu tenho agora esse hábito, sempre que a gente viaja aqui, e o Rafa começa com esse negócio, pai, tá chegando, eu viro para ele e falo, filho, faltam 14 músicas para chegar. Então ele já entende, ele já tem essa dimensão de tempo, aí ele começa a contar as músicas, né? Porque eu faço um cálculo mais ou menos de 3, 4 minutos cada música, então você calcula o tempo que falta e fala, filho, falta 13 músicas. Ah, ok. Então, existem muitas ferramentas, muitas formas que a gente pode utilizar que estão à nossa volta, né? Que podem traduzir, às vezes, para uma pessoa o que o texto não consegue, não que o texto não consiga explicar, mas que a pessoa não consiga assimilar. Então, Mas eu você queria... tem que contar o final, não, o final da história do Luciano, você não contou o final. Era isso, é um desenho e meio. Não, tem o final, porque aí ele continua dirigindo, ele conta 1 hora, um desenho e meio, acaba um desenho e meio, ele fala, bom pai, acabou agora o desenho e meio, e agora? Aí ele olha para a esposa e fala, e agora, o que eu faço? E aí aquilo dá um nervoso no coração dele, e ele fala, não, veja bem, tem uma reprise. Então, peraí, conta a história até o final. Esse final eu já não lembrava mais. É que eu assisti ele dando esse testemunho. Eu assisti. E aí ele fala que ele ficava nervoso. Ele contava e fala isso, é da hora. Eu não lembrava, porque eu escutei essa história faz, sei lá, 8 anos atrás, né? Então eu já não consigo lembrar direito. Então mas meninos, eu ouvi isso daí há 3 semanas atrás. Não, ele repete, essa história é velha já. O Israel, pra você ter uma ideia, já é casado com 2 filhos, cara. Na minha versão dessa história, ele fala 4 desenhos. Só para confrontar a sua Bíblia com 30 parábolas, tá? Meninos, vamos chegar aqui na final, então, dessa parola. E eu queria, a título de curiosidade para a gente encerrar, para cada um trazer uma parábola que tem falado ao seu coração ultimamente. Então, vamos aí, tem 3 minutos para cada um, para a gente não discorrer aqui um sermão de 2 horas. Posso? Vai ficar difícil o Paulinho, né? Vai ficar difícil o Paulinho. O Paulinho vai ser o primeiro, que é para ele cortar rápido. Não, mais do que o conteúdo da parábola, tá? Eu tenho 2 parábolas que a forma delas me chama a atenção. Parábola do semeador, que já foi citada, né? Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. E a parábola do joio, que também está em Mateus 13 e aparece lá em Marcos 4, só que em Marcos a parábola do joio não tem esse formato que eu vou mencionar aqui. Por que me chamam a atenção essas 2 parábolas? Porque são parábolas que Jesus ensina para a multidão, mas ele traz um ensino mais profundo para os discípulos. Então elas são parábolas contadas 2 vezes, né? Então Mateus 13, Jesus fala sobre o semeador, Marcos 4, Lucas 8, e um pouquinho mais para frente ele ajunta os discípulos e pergunta, vocês entenderam? E os discípulos falam, não entendemos muito bem. E aí ele discorre sobre o assunto de uma maneira um pouco mais profunda. Assim como a parábola do joio em Mateus 13, né? Jesus fala para a multidão e depois os discípulos chegam para ele e falam assim, explica para a gente melhor esse assunto. E Jesus aprofunda-se no ensino com os discípulos. Então, repito, não necessariamente pelo conteúdo, porque o conteúdo de todas as parábolas é maravilhoso. Né? Como eu disse, todas elas têm um objetivo comum, que é mencionado em Mateus 13, 10 e 11, dito de formas diferentes, de inúmeras formas diferentes. Mas Jesus, aqui, ele evidencia a sua atenção de uma maneira especial com aqueles que seriam seus sucessores ministeriais, com aqueles que continuariam a obra que ele começou, né? Dando para eles a entender mais do que para os discípulos comuns do meio do povo, do meio da multidão. Então, o que me apaixona nessas parábolas é essa atenção específica que Jesus dá para os seus discípulos. Há um alimento para a multidão, há uma dimensão de alimento para o povo, há uma dimensão de alimento para muita gente,
mas há uma dimensão de alimento que só é recebida lá dentro das quatro paredes, na mesa do jantar, naquele ambiente de comunhão, e isso me fascina em Jesus. O fato dele deixar claro essas dimensões de aprendizado mediante a dimensão de relacionamento que a gente desenvolve com ele. Candidato, apenas 3 minutos. O Paulinho roubou a minha parábola, que era do joio e do trigo. Não, mas veja só, eu nem usei o conteúdo, eu só usei o modo de aplicação, então você pode mandar ver. Não, então, Isso aí, eu gosto dessa parábola, ela tem falado muito também ao meu coração, até por conta de um vídeo que eu vi outro dia de um agricultor mostrando a diferença de um e do outro. E ele mostra a respeito de como a pessoa, ela pega e ela esmiuça o joio e você vê que lá dentro não tem nada. Mas quando você pega e esmiuça, né, você dá aquela roçada no trigo, ali sai algo de lá de dentro. E isso me faz entender, né, que existem aquelas pessoas que têm até uma aparência de religiosidade, têm uma aparência de santidade, tem uma aparência, mas quando ela passa por um momento de calor, de pressão, não sai nada de lá de dentro, né? Ao passo que, quando nós estamos falando sobre o trigo que já é o produto, né, inerente ao pão, e aí nós vamos tocar o pão, Jesus, o pão da vida, ou seja, quando eu sou friccionado pelas tensões da vida, sendo eu trigo, o que vai sair de mim é a semente, que é o produto, a massa bruta de Cristo. Candidato, 3 minutos para a réplica. Amém. Eu tenho duas parábolas que são duas que têm estado constantemente comigo nesse último ano. Elas estão citadas em Mateus 20 e 21, não são sequenciais, mas são próximas. E na virada do ano eu estava orando, buscando a Deus uma palavra para esse ano, bem na época que eu pedi para vocês para a gente gravar um videozinho de 1 minuto no Instagram dos Paroleiros, uma mensagem para o ano, enfim. E o Senhor me trouxe no coração a parábola dos 2 filhos, né? Um pai disse para os 2 filhos, vamos para a vinha. Um disse, vamos, e não foi. E o outro disse, não vou, e foi, né? Isso tem me falado bastante ao coração, assim, porque eu tenho sido muito confrontado e tenho confrontado muitas pessoas que estão à minha volta aqui para a gente não cair na isca da religiosidade. Cair na isca de ser meramente um homem religioso. Né? A palavra aqui vai falar de 2 filhos, um que disse sim, aparentemente uma obediência imediata, aparentemente disposto a obedecer, mas na verdade o seu coração já havia dito não já anteriormente. Enquanto outro filho, a princípio, disse não, não vou, mas depois ele se arrepende e vai. Então me mostra que existe necessariamente um espaço obrigatório para arrependimento. Hoje eu estava escutando uma palavra do pastor Telmo Martinello, da igreja Abba Pai Church de Criciúma, e ele disse a seguinte coisa: desconfie de alguém que não manca. Isso me incomodou profundamente, né? Assim, desconfie de alguém que não manca, ou seja, alguém que aparentemente não tem dor, que não erra, aparentemente alguém que não peca, aparentemente alguém que enfim, não demonstra as suas fragilidades, né? Não se coloca numa condição de vulnerabilidade. Então, essa palavra ficou muito, muito incrustada hoje em mim, assim, me fez lembrar essa parábola dos 2 filhos, sabe? Mas uma outra parábola que eu escutei semana passada, acho, talvez pela 3ª, 4ª vez, e não havia tido esse entendimento até então, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. E isso me fez confrontar novamente a respeito da religiosidade, né? Jesus vai contar esta parábola para os religiosos da época. Os religiosos eram um grande alvo de Jesus, das críticas de Jesus, né?
E o que essa parábola me faz refletir com vocês, meninos? Que o dono da vinha e o filho da vinha são muito mais importantes do que a própria vinha. Aquelas pessoas, aqueles trabalhadores deram muito mais valor para a vinha do que para o dono da vinha. Tem muita gente dando muito mais valor para a igreja do que para o próprio senhor da igreja. Tem dado muito mais valor para a instituição, para a placa, para os cargos, do que para o senhor da igreja. Então, essas duas parábolas são as que têm ficado martelando na minha mente, no meu coração, esse ano de 22, assim, e tenho tentado buscar em Deus profundidade nisso para poder compartilhar isso com as pessoas, sabe? Vocês querem pontuar mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui? Podemos encerrar. Não, depois de uma dessa, o que diremos, pois, à vista destas coisas? Então faz o seguinte, para você que está aí nos acompanhando, já deixa seu joinha, nosso muito obrigado para você que nos acompanhou até o final desta parábola 118, mais uma dentro do tema Jesus, falando a respeito do ensino por meio de parábolas. E olha só, tem muito mais parábola ainda dentro desse tema para a gente conversar. Semana que vem estaremos em Quarteto Fantástico, meninos. Olha que coisa bacana. Vamos gravar aqui com o 04. Então, atendendo aos milhares de pedidos, e-mails, para você que fica aí esticando faixa nas ruas da Vila Aurora, gritando, queremos 04, queremos 04. 04 estará conosco semana que vem para mais uma roda de parábola inédita. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube, e em formato de podcast no Spotify e agora também no Deezer. Um grande abraço. Tchau, tchau.